Queridos, nós estamos nesse mês de janeiro na série que fala sobre os fundamentos para uma igreja vitoriosa. Eu entendi do Espírito Santo que nós precisamos falar sobre isso. Hoje nós temos igrejas, principalmente no Brasil, né, que é um país hoje predominantemente cristão e de uma grande parte evangélicos, né? Glória a Deus por isso. Isso é muito bom. Porém, a gente sabe também que tem muitas igrejas que já perderam, né, o sentido de ser igreja. Assim como a igreja no passado também permitiu que um sincretismo se perdeu na caminhada. E nós como igreja, nós não podemos dizer assim, nós somos uma igreja forte, saudável, nós não precisamos nos preocupar com nada disso. A própria palavra do Senhor diz que aquele que pensa estar em pé, não é aquele que está em pé, é aquele que pensa estar de pé, estar em pé. Tenha cuidado para que não caia. Então nós precisamos em todo tempo estar conferindo para ver se a nossa vida pessoal e como igreja está de acordo com a palavra de Deus. E nós entendemos que há fundamentos para uma igreja vitoriosa baseado na igreja primitiva, né? E nós já falamos sobre 2 pontos, mas se você não acompanhou as outras ministrações, eu vou aqui de novo retomar a introdução e ler com você o trecho que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 em diante. Glória a Deus. Quantos estão aí com a palavra de Deus nas mãos? Deixa eu ver. Aleluia. Glória a Deus. Se está na sua mão, isso é um bom sinal. Porque tem gente que não pega porque tem que deixar no Salmo 91 aberto em casa, né? Aí ele deixa aberto lá para nenhum mal atingir a casa dele. Ele deixa aberto no Salmo 91, aí vem para a igreja e não traz a Bíblia porque ela está aberta no Salmo 91 lá. Mas a palavra de Deus, ela tem que estar inculcada no nosso coração. Então, se você quer ouvir a voz de Deus falando com você, leia a palavra dele, que ele vai falar diretamente com você. Agora, se você quiser ouvir a voz audível de Deus, os seus tímpanos ali suando, fala, não, eu quero ouvir mesmo a voz de Deus falando comigo, eu quero ouvir meus tímpanos ali vibrarem, é só você ler em voz alta, que Deus vai falar e você vai ouvir com seus ouvidinhos a voz de Deus falando com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ler juntos aqui também. Eu vou sair da frente, se bem que eu acho que não atrapalha muito, mas diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos seguindo até o 46. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Até o 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E vamos ler o 47 para não terminar na vírgula ali. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Posso ouvir mais um glória a Deus? Ou só o pastor Darcy que veio lá do Três Corações para dar glória a Deus aqui? Não, né? Ele veio para dar glória a Deus junto com todos. Aleluia. Queridos, nós já falamos sobre 2 fundamentos de uma igreja vitoriosa. Nós já falamos sobre a oração e foi poderosa essa ministração. Na verdade, né, foi uma exortação, né? Senhor, Ele nos mostrou que nós precisamos estar mais ativos na nossa vida de oração. E eu louvo a Deus porque Ele verdadeiramente falou com muitos. E na última semana nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo.
Quando nós lemos lá, falando sobre os apóstolos, que Judas Iscariote também tomou uma decisão terrível de tirar a sua própria vida, de vez buscar o arrependimento, e precisou ser eleito outro no lugar dele. Então, pegaram aqueles que desde o batismo até Jesus ser levado aos céus, escolheram 2 ali, né? Matias e... me foge o nome do outro aqui, queridos. Quem lembra, se eu não me engano, é Barnabé? Não, Barnabé não, é o nome de outro. Me ajudem aí, Atos 2. Escolheram os 2 e lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Matias e ele foi escolhido. Então nós vemos que os apóstolos eram aqueles que acompanharam todo o ministério de Jesus. Tudo aquilo que Jesus falava, eles ouviam. Deixa eu citar aqui, vocês acham para mim, para não ficar algo... Atos 1, do 21 a 26, acha aí para mim o nome do outro. Eu gosto sempre de citar e relembrar. O meu segredo para lembrar o nome de muita gente é toda vez que eu me esqueço, eu abro a Bíblia e vou lá e lembro. Tipo, se eu tivesse sentado aí e o pregador falasse Matias e o nome do outro que eu não me lembro, eu pego a Bíblia, vou lá e lembro. Ah, lembrei, né? Olha lá, José, chamado Barsabás, né? Esse é o nome do outro. Obrigado, querido. Então, esses 2 aqui, eles acompanharam Jesus desde o batismo de João. Tinham outros, mas entre eles, os outros todos foram escolhidos, Barsabás e Matias, porque desde que ele foi batizado lá no Jordão por João Batista, até eles se ascender aos céus, ser assunto aos céus, esses homens e outros acompanharam. Então tudo que Jesus pregou, todos os milagres que ele fez, tudo que Jesus ali confrontou, tudo que ele passou, aqueles homens estavam ali vendo e aprendendo. Então a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus, porque eles aprenderam tudo com Jesus. E aí a gente falou também sobre outras doutrinas que se infiltraram entre a igreja, a doutrina de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, a doutrina dos fariseus e dos saduceus, e que hoje também tem tentado se infiltrar na igreja, mas como base para uma igreja vitoriosa, nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, isso é, aquilo que foi recebido do Senhor Jesus Cristo, a doutrina verdadeira, aqui que está escrito. E eu quero saber aqueles que verdadeiramente estão seguindo a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, erga sua mão assim, diga eu tenho compromisso com a doutrina dos apóstolos, eu tenho compromisso com a doutrina de Jesus, que está aqui na palavra dele, aleluia, glória a Deus. E hoje nós vamos para o 3º fundamento para uma igreja vitoriosa. E aí nós temos 2 opções. Qual será que nós falaremos hoje? Falaremos sobre o partir do pão ou falaremos sobre a comunhão? E eu perguntando para o Espírito Santo durante a semana, conversando com o Espírito Santo, eu falei assim, na próxima semana vai ser a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor tem tudo a ver com o partir do pão. Então, Senhor, eu vou falar na próxima semana sobre o partir do pão. E nesse domingo eu vou falar sobre a comunhão, mas o Espírito Santo responde, o céu responde diferente, né? Quantos estavam aqui ontem e ouviram o hino? A gente pede algo, mas o céu responde diferente. Quantos dormiram com esse hino na cabeça aqui, né? O céu responde diferente. Quem não ouviu, depois a gente vai colocar para vocês ouvirem também. Um hino maravilhoso, por exemplo, que fala que Elias foi e pediu a morte, mas o céu responde diferente e mandou vida para ele, um anjo com pão, alimento e uma nova direção. A gente às vezes pede algo, mas o céu, ele responde diferente. Nós vamos hoje falar sobre o partir do pão. Amém. Glória a Deus. O partir do pão aqui, que está dizendo que era comum, que era algo que eles perseveravam, era justamente comer o pão e tomar o cálice do Senhor. Era a ceia do Senhor que hoje nós conhecemos. Esse partir do pão não era simplesmente ter uma refeição junto. Era ter uma refeição com propósito. Porque é diferente quando você se reúne para comer
de quando você se reúne para comer com um propósito. Tem diferença? Tem diferença. Por exemplo, se eu fizer um churrasco lá em casa, convidar vocês, e aí a gente vai lá a tarde toda, pode jogar um dominó, pode jogar conversa fora, pode ficar por lá e terminar e vai estar tudo certo. Mas também posso marcar um jantar, onde naquele jantar nós vamos ter um tempo de comunhão, de trocar experiências, um tempo de discipulado, um tempo de aprendizado, um tempo de gratidão. Então, o partir do pão, ele não é apenas um comer, é um comer com um propósito. E quando nós falamos da ceia do Senhor, há um propósito ainda mais profundo, porque é um dos mandamentos que Cristo deixou para a sua igreja. A saber, apenas 2 mandamentos que o Senhor deixou para a sua igreja. Um é a ceia do Senhor, é o partir do pão, e o outro é o batismo nas águas. São as 2 ordenanças que o Senhor deixou para a igreja. E no começo, ali na igreja primitiva, todas as vezes que eles se reuniam, ou no templo, ou nas casas, eles partiam um pão. E nós vemos que eles comiam, Atos 2,46, projeta por favor, fala que eles comiam com alegria e singeleza de coração. Olha só no final aqui, na última linha, ó. E tomavam as suas refeições, ó, partiam pão de casa em casa, aqui está falando da ceia do Senhor. E tomavam as suas refeições. Está vendo que há uma diferenciação do partir do pão e tomar as refeições? Com alegria e singeleza de coração. Essa singeleza de coração é uma ideia tirada da suavidade do solo, quando o solo está sem pedras. E aí começou a significar uma unidade de caráter, onde não tem pedras do egoísmo, onde não tem pedras do ressentimento, para ali prejudicar a boa semeadura. Então daí que vem essa ideia da singeleza de coração. E o pão, ele simboliza o sustento, satisfação espiritual. O pão também fala da doação da vida eterna, porque esse é o sustento espiritual que desenvolve um organismo vivo, quando falamos do partir do pão. E também, uma vez que o pão é partido, simboliza a expiação de Jesus por nós. E eu quero ler com vocês Lucas 22:14, nós vamos aqui falando sobre esse fundamento tão importante, porque hoje a ceia do Senhor, ela para muitos se tornou apenas um ritual, um ritual no sentido de ser algo que você sabe que é importante, mas já perdeu a essência que estava lá nas suas origens. Em Lucas 22:14 diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, olha o que Jesus disse quando sentou à mesa com seus apóstolos, que sentou para participar da última refeição, da última ceia: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu quero que coloque, por favor, na versão, eu acho que é a corrigida, ou na NVI, onde fala intensamente. Põe então na corrigida. ARC. Também não, então deve ser na minha, King James. Quando a gente está preparando, a gente vai lendo várias versões que tem algumas palavras que chamam a nossa atenção. Enfim, não é nenhuma dessas versões, mas a versão... Oi? King James? Mas a King James, eles não tem King James aí, tem? Ah, sim. Mas não está da forma... Eu vou ler aqui conforme eu escrevi, que eu acho que foi da minha Bíblia, a minha King James. Diz assim o versículo 15:
quão intensamente desejei comer convosco essa Páscoa. Palavras de Jesus. Jesus, ele não marcou algo porque era Páscoa e tinha que comer junto. Então ele falou, o protocolo diz que a gente tem que comer, então vamos lá, porque eu vou ser traído, eu vou ser crucificado, então vamos logo cumprir o protocolo, porque minha agenda está bem cheia. Não, é porque toda Páscoa tem que comer junto, então já que é o ritual, vamos logo cumprir isso daí? Meu pai que deixou essa ordenança, que tem que se reunir na Páscoa, tem que comer, então já que o pai disse, vamos logo cumprir o que o pai disse, para eu poder ficar livre disso e já cumprir o protocolo, mais um mês de vitória e vamos em frente. Não. Ele reunindo os seus discípulos, se assentando à mesa com eles, Jesus já sabia de tudo que lhe aconteceria, ele já sabia que ele seria traído, ele já sabia que ia ser abandonado, de certa forma ali pelos seus amigos, ele já sabia que ele ia ser chicoteado, que ele ia ter que carregar o nosso pecado, sabe, aquele pecado que a gente cometeu essa semana mesmo, o peso já estava sobre as costas de Jesus, e o coração dele estava angustiado já por isso, ele já estava pensando nisso, mas ele falou para os seus discípulos, eu desejei intensamente, eu desejei comer convosco esta Páscoa. Será que é essa a motivação do nosso coração quando a gente fala, semana que vem teremos a ceia do Senhor? Será que a gente está desejando intensamente se assentar à mesa com Ele? Será que o nosso coração tem ardido e tem queimado por ter mais um tempo de relembrar o que Ele fez por nós? Ou será que tem sido mais um protocolo? Todo primeiro domingo é a ceia. Hoje tem pessoas que fazem isso sem perceber. Eu não vou falar que fazem isso por maldade ou por um coração mau, mas a pessoa não busca o Senhor durante a sua semana. A pessoa não tem comunhão com a igreja, com seus irmãos durante todo o mês. Em casa ele não busca o Senhor. Durante o dia ele não fala com o Senhor. Chega no culto de domingo, ele tem uma boa justificativa para não ir. E não vai num domingo, não vai em outro, no outro talvez ele vai. Mas quando chega a ceia ele fala, eu preciso comer, eu preciso participar da ceia, é o culto da ceia, eu não posso faltar. Parece bonito, não é? Mas será que verdadeiramente é? Será que a comunhão com Deus se resume a um comer do pão e beber do cálice uma vez por mês? Eu estou dizendo isso através do Espírito Santo para que você reflita. Será que você não tendo comunhão com Ele durante todo o mês, o comer o pão e beber o cálice vai fazer de você ter comunhão com Ele? Vamos dizer, traga isso para o teu casamento. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver sua mãozinha levantada. Bastante gente. Você sabe que o casamento ele requer muita dedicação, principalmente o amor. O amor é o vínculo do casal. Sim ou não? Né? Você acha que você ter um tempo de comunhão com a sua esposa uma vez por mês vai fazer você ter um casamento feliz? Você não fala com ela, você não senta para comer com ela, você não pergunta se ela está bem, você não tem um tempo de qualidade junto, mas uma vez por mês você fala,
tem que cumprir as minhas obrigações matrimoniais. E aí vai lá e cumpre as obrigações matrimoniais em 5 minutos, você fala, graças a Deus, renovei o meu casamento por mais um mês, vamos que vamos. Você acha que é assim? Com Cristo é diferente? Não. O partir do pão fala de uma comunhão que ela já vem primeiro. E ela vem ali sendo manifesta através do pão e do cálice. Não é para quem quer ter comunhão, é para quem já tem comunhão. Veja que Jesus, ele chamou os seus apóstolos para comer com ele. Jesus não fez uma festa e saiu distribuindo pão, como ele multiplicou o pão da vida para 5.000 que estavam ouvindo. Não, ele reuniu com aqueles que estavam em intimidade com ele, dizendo, eu tenho uma aliança com vocês, e é por isso que eu vou sentar e comer com vocês. Eu estava desejando ansiosamente comer com vocês. E quando nós falamos da ceia, tem uma palavra que, trazendo para a igreja primitiva, ela é muito clara, e ela é hoje em dia muito pouco lida, pelo menos entre nós, não sei em outras igrejas, mas principalmente entre nós. E nós vamos ler hoje, primeiro a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que queridos, sem esse princípio, sem essa base do partir do pão, nós não seremos uma igreja vitoriosa, uma igreja que persevera naquilo que é ordenança do Senhor, uma igreja que vai crescer saudável. Paulo dizendo aos Coríntios, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não é um ensinamento dele, o que ele pensava a respeito, é algo que ele havia recebido do Senhor. Alguns estudando, entendem que pode ser que ele recebeu através de alguma visão ou de uma revelação. Outros dizem que é uma forma de ele expressar que foi uma ordenação apostólica, foi algo que ele aprendeu com aqueles que estavam com Jesus. Mas de certa forma não foi algo que foi trazido da mente e da cabeça dele, mas foi algo que ele recebeu do Senhor. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha que forma curiosa de lembrar acerca dessa noite tão especial. Você colocaria assim se você fosse falar da ceia? Não é? Pensa, a ceia do Senhor foi muito especial, sim ou não? Tanto é que ficou de ordenança para nós. Mas como é que Paulo se recorda dessa noite? A noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, então na mesa tinha um traidor lá, infelizmente tinha. Isso nos serve de alerta, porque a gente pensa que os traidores é os que não vêm. Mas Judas não faltou na ceia, ele estava lá. E eu não estou falando isso só para vocês, eu estou falando isso para mim também. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se o Senhor está nos fazendo lembrar dos fundamentos para uma igreja vitoriosa, e estamos falando do partir do pão, é porque Ele quer nos fazer relembrar acerca dessas coisas tão essenciais. Na noite que Ele foi traído, que noite foi essa? Na que Ele foi traído. O que aconteceu naquela noite da traição? Ele tomou o pão, segue. E tendo dado graças, primeiro ele agradeceu, apresentou a Deus em gratidão, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, por semelhante modo, depois, coloca na RC, que está mais fresco na minha memória. Eu decorei no RC. Semelhantemente também, depois de cear,
RC, estava certo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos fazer uma pausa aqui. Não está falando de vez em quando, ou certa vez, ou quando for possível. Está falando todas as vezes que vocês comerem esse pão, beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O culto do partir do pão, o culto da ceia do Senhor, não pode ser assim, é o culto com a ceia do Senhor. Porque aí, na igreja, tem igrejas que falam de bênção, que falam do milagre, que falam da campanha do carro, tudo, e no final você pega a ceia, come, bebe, mas não lembrou da morte do Senhor, não lembrou, não anunciou a morte dele até que ele venha. Esse é o propósito de nós comermos juntos, nós não perdermos o foco. Sabe quando algo começa com um objetivo, com uma razão, e durante o caminho aquilo vai se desvirtuando, e daqui a pouco você nem se lembra por que aquilo começou? Mas o Senhor Jesus, Ele já nos deixou avisado que há um propósito nesse partir do pão. É nós lembrarmos da morte dEle que nos trouxe vida. É lembrar que foi por causa dos nossos pecados que o corpo dele foi moído, foi partido lá na cruz, e o sangue dele foi derramado. E que nós precisamos estar em comunhão com Ele até que Ele venha. Continuando aqui no versículo de 27, Paulo continua dizendo à igreja de Corinto o seguinte: portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então ele fala, se há um propósito em fazer isso, mas tem alguém que não é digno de fazer isso, já vamos falar sobre isso, vai comer e vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, eu não estou aqui, eu não sou um pregador terrorista, tá? Para botar medo em vocês, sabe? Não estou aqui como um pregador terrorista. Eu não estou aqui querendo te manipular com medo. Não é isso, eu sou simplesmente aqui um profeta que está aqui transmitindo a palavra do Senhor. Eu poderia simplesmente passar por cima desse versículo e seguir em frente, mas como mestre, eu seria cobrado da parte do Senhor se eu não falasse a você, aqui não fizesse você refletir acerca do que está escrito na Escritura. É óbvio que o indignamente, o ser culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus, ele pode ter muitas interpretações. E o próximo versículo nos ajuda nessa interpretação, dizendo assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O discernir aqui é ter um entendimento, é saber, o discernir é julgar, no sentido de entender aquilo que você está fazendo. Então, se é feito sem esse discernimento, sem esse autoexame, você estará fazendo isso para a sua própria condenação, e será réu. Algumas versões dizem será réu, outros dizem, como a gente leu, será culpado do corpo e do sangue. E fala agora, continua, olha só, por causa disso, do comer sem discernir,
do comer indignamente, está dando uma sequência. Está falando agora o resultado disso. A causa, as consequências deste comer indignamente, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, é que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Aqui o dormir é uma figura de linguagem para dizer que morreram, uma morte espiritual. Eles morreram, mas estão comendo. Eles estão doentes, fracos, mas estão comendo, porque estão comendo indignamente. Hoje nós vemos igrejas que igrejas que não são relevantes, não têm o poder, não têm a manifestação do Espírito Santo, não tem salvação de vidas não são alcançadas, vidas não são transformadas. São igrejas de eventos, aonde eles fazem festividades, fazem cultos, aonde convida outros de outras igrejas e um canta para o outro, um prega para o outro, um dá glória a Deus para o outro, mas numa vida não é tirada do inferno, uma vida não é transformada. Nos sites gospels aí, cada dia que você abre é um escândalo diferente no seio da igreja, no meio da igreja. Era o pregador renomado que foi flagrado lá num vídeo adulterando. É o outro que é viciado em drogas. É um cantor que foi filmado num bar tomando cerveja e cantando samba. É o outro que é um escândalo de pedofilia. É o outro que está sendo preso na hora do culto. Cada página que você abre, cada dia que você abre tem um escândalo diferente. Isto daqueles que são revelados ao público. O porquê disso? Não era aquele pastor que estava pregando na semana passada. Não era aquele que estava cantando para multidões e agora essa semana foi descoberto que ele estava no pecado. Porque ele não estava examinando a si para ver se ele era digno. Não no sentido de que nós não temos pecado, porque senão não poderíamos participar. Mas que nós sabemos que o Senhor morreu para que nós tivéssemos transformação de vida, uma vida nova, uma vida diferente. E não para vivermos nos nossos pecados de outrora. O sangue de Jesus veio para nos purificar de todo pecado, não para esconder os nossos pecados dos outros. O sangue de Jesus não veio para esconder os nossos pecados, ele veio para perdoar os nossos pecados, nos lavar dos nossos pecados. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem uma camisa branca que está manchada. E você pode simplesmente ir lá e passar uma tinta por cima, mas pelo avesso você vê que a mancha está lá. As pessoas só não estão vendo a mancha. Ou então, quando uma roupa faz um rasgo, alguém vai lá e faz em cima, põe um remendo, não, tipo aquilo de bordado, põe um bordado, põe uma estampa em cima, Mas ele sabe que embaixo daquela estampa tem uma mancha, tem um rasgado, tem uma falha lá. Mas as pessoas olham e até pensam, nossa, que bonita, Mas Jesus não veio para colocar uma mancha, uma estampa, uma cobertura. Ele veio para tirar toda a mancha. Sabe aquela roupa que você lava com tudo e não sai? O sangue de Jesus tira toda a mancha. Não tem mancha, não tem pecado que o sangue de Jesus não possa tirar, apagar. E fala ainda que ele lança lá no mar do esquecimento dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Isso quer dizer que você é nova criatura, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás.
faz, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. E é isso que nós temos que olhar, quando nós pegamos o pão, quando nós pegamos o cálice, nós temos que ver que somos uma nova criatura, regenerado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Porém, se nós vivermos pensando que o sangue de Jesus é apenas para ocultar dos outros o nosso pecado, nós vamos ser como Judas, aquele que se sentou à mesa, mas no seu coração já tinha ali planejado em trair Jesus. E tem muitos que são assim. Eles participam da ceia do Senhor, mas já está pensando no que vai fazer à noite, que sabe que aquilo vai trair o Senhor. Tem pessoas que estão na fornicação e vão continuar na fornicação. Estão no adultério e vão continuar no adultério. Estão na pornografia, mas vão continuar na pornografia. Estão participando de vícios como alcoolismo, drogas e outras coisas mais, e vão continuar. Estão viciados no jogo do tigrinho e já estão pensando em como conseguir mais dinheiro para girar mais algumas vezes no jogo do tigrinho. Ele está participando aqui, mas não está discernindo o corpo e o sangue de Jesus, e isso está trazendo morte, enfermidade, está fazendo a igreja do Senhor Jesus hoje na face da terra ser uma igreja morta, como a igreja, vocês vão me ajudar de novo, aquela que tinha o nome que vivia, mas estava morta, uma das 7 cartas, não me lembro se é a Odisseia, fala, você tem nome de quem vive, mas vocês estão mortos. A igreja Fonte de Alívio não pode ser esta igreja. Nós não somos e nem seremos essa igreja. Nós estamos sobre fundamentos sólidos. Jesus é a pedra angular, e sobre a pedra angular nós colocamos esses alicerces e perseveramos nesses alicerces. Nós perseveramos nesses alicerces, porque nós vamos ser uma igreja que vai permanecer, e vamos fazer menção da morte e da vinda do Senhor. Até que Ele venha, nós vamos nos lembrar que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Jesus morreu por nós, para que nós tenhamos vida. Nós não seremos uma igreja destas, que tem apenas o nome de que está vivo, mas está morto. Amém, queridos? Mas e se eu falar para você, que aqui nesse altar, já teve pessoas que estavam cantando aqui em cima, ou tocando aqui em cima, e estavam em adultério? Você vai se assustar? E se eu disser que aí nesses bancos, nesse exato momento, tem pessoas também com pecados graves, como esses ou semelhantes a esses, também estão sentados aí olhando para mim, vocês vão se assustar? E na semana passada, o Senhor falou algo, e foi até muito forte, que eu até me assustei, porque uma coisa é você, como mestre, estudar a palavra e ensinar a palavra. Tudo isso que a maioria das coisas que eu estou falando, eu sentei ontem à noite, eu li a palavra do Senhor, eu fui buscando direção, fui orando, Senhor, onde o Senhor quer me conduzir para falar sobre esse assunto tão importante? O Espírito Santo vai, algumas coisas eu anoto, outras coisas eu leio e reflito e medito, não tem nada errado, mas quando você é tomado numa palavra profética, você fala de coisas que você nem sabia, e na hora o Espírito Santo vai e usa a tua boca e sai ali. E na semana passada foi algo bem duro que eu falei, no final, quantos se lembram aqui? E aquilo não veio de mim, e eu depois que a gente termina de entregar a palavra, a gente fica até meio preocupado, né? Mas é o Senhor que está falando, queridos. E Ele fala isso porque Ele nos ama.
Toda vez que eu falo para minha filha, a Gabriela, a pequenininha, e olha, são bastante vezes, né? Eu falo para ela assim, olha, se você não obedecer, eu estou te falando, você está desobedecendo. Se você não obedecer, eu vou precisar corrigir você. E a correção vai doer. Por isso que eu estou avisando para que você pare de ser desobediente. Você está entendendo? E aí, ela entende e dá uma seguradinha. Isso é amor? Porque o que vai acontecer se eu não a corrigir hoje? Acontece com muitos meninos. A mãe e o pai não corrigem, depois vai apanhar da polícia. Vai apanhar dos bandidos. Vai apanhar na rua, mas aquele que o pai corrige em casa, ele cresce com um bom caráter, ele não vai precisar, porque ele já entendeu aquilo que ele deve e o que ele não deve fazer, como ele deve e não deve se portar. E Deus, Ele nos corrige com amor, mesmo com uma palavra mais dura, dizendo assim, olha, se conserta, porque senão você vai ser corrigido. E eu vi o amor de Deus e muitas pessoas testificaram, olha, pastor, Deus falou comigo. Foi de Deus mesmo. Na hora que o Senhor falou aquilo, eu entendi que era o Senhor falando comigo. Na tua particularidade, naquilo que você precisava. O meu testemunho mesmo de conversão do meu coração e o início do meu ministério, foi uma palavra de correção muito dura, onde eu vi o amor de Deus na correção dele, porque ele corrige todo aquele que ele tem como filho, e aquele que não é filho não é corrigido. Eu não falo para o filho dos outros, ó, se você não se comportar eu vou te corrigir. Eu só falo para os meus filhos, e Deus só traz essa palavra para os seus filhos. E Ele está nos corrigindo como igreja, porque Ele nos ama. E então, queridos, finalizando a leitura aqui, para não ficarmos na metade, aqui falando sobre a igreja, né? E o anjo da igreja que está em Sardes, minha memória não estava certa, mas a igreja de Sardes que ele disse, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de quem vives e estás morto. Pensou, você recebe uma carta lá no correio? Não, hoje carta não, né? Ninguém, nem carta, nem e-mail, é o WhatsApp, né? Deus pega e você abre o WhatsApp aqui de manhã, e aí está aqui, Deus. Opa, Deus está falando comigo, deixa eu ver o que está dizendo aqui. Olha, eu sei que você tem nome de quem vive, mas você está morto. Você gostaria de receber um WhatsApp do céu assim? Já pensou? Pensou, né? João pegou a carta, escreveu e mandou para o anjo da igreja lá de Sardes. Chegou uma carta, João teve uma visão, foi no céu, viu Cristo glorificado. E ele mandou uma carta para nós, vamos ler. Olha, vocês que estão em Sardes, eu sei das tuas obras e que tens nome de quem vives, mas estar morto. Gente, que triste ouvir isso, né? Mas glória a Deus que o Senhor veio corrigindo e falando, olha, vamos mudar tudo isso. Vamos continuar lendo aqui para ver o que o Senhor diz. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Olha aí. Tinha nome de que vive, mas estava morto. Mas tinha uns que estavam vivos. Então fala, seja vigilante e não deixe os que estão vivos morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, glória a Deus. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Elas estão bebendo e comendo dignamente, são pessoas dignas, que não se contaminaram.
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Naquele dia, esses que são dignos, que bebem dignamente, estarão lá no céu, e diante do Pai e dos anjos, Jesus vai dizer assim: esse é o Daniel, esse é o Alain, esse é o Dácio, ele é uma testemunha fiel e verdadeira, ele foi fiel até o fim. Esta é a igreja fonte de alívio. Eles não se contaminaram, eles são dignos de receber essas vestes brancas. Nós estaremos lá, nos assentaremos com ele, ele nos servirá, nós olharemos para ele face a face, estaremos com ele lá nos céus. Aleluia. Só você que sabe que vai estar lá, que sabe que o sangue do Cordeiro te purificou de todo pecado, e você está digno, levante agora a sua mão e adore ao Cordeiro de Deus. Adore aquele que é digno, adore aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, uma veste talar branca, cabelos brancos como a neve. Adore, adore. Sobre o peito dele está um cinto de ouro puro. Oh, glória a Deus, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, glória. Aleluia, aleluia. Queridos, e na próxima semana nós vamos ter o privilégio de cearmos juntos novamente. E é um tempo de nós refletirmos. O que está morto, o Senhor tem poder para ressuscitar. Se você sente já aquela angústia da morte, não permita que a morte chegue para você. Na igreja de Coríntios falou: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, que é os que já morreram. Mas antes de morrer, ficou fraco e depois ficou doente. Não é assim que morreu de supetão. Fracos se tornaram doentes e morreram. Mas a manifestação do Espírito Santo entre nós, ele tem poder para revivificar. É isso? Ele tem poder para fortalecer. E ele tem poder para trazer a vida novamente. E para finalizar aqui essa ministração de hoje, que é algo bem reflexiva mesmo, mas nós não vamos colocar as bases do nosso ano sobre outros fundamentos senão esses. Por isso que eu estou fazendo questão. Na verdade o Espírito Santo está aqui falando, conosco como igreja, para que nós venhamos colocar sobre esses fundamentos tudo aquilo que nós vamos construir durante o ano. Para com esse negócio de, eu não posso faltar no culto da próxima semana porque é o culto da ceia, sendo que você não veio o mês todo. Isso é religiosidade. Você não está discernindo o corpo do Senhor. Eu não posso, eu já fiquei sem ir na igreja há meses, mas no culto da ceia eu vou. Não, queridos, isso a gente ouve muito. Mas é tempo da gente mudar isso. Eu não posso deixar de ter comunhão com Cristo. E quem tem comunhão com Cristo, senta com Ele à mesa. Mesa simboliza aliança, ou sentar à mesa simboliza aliança. É outra mensagem que depois eu vou pregar novamente, mais para frente, quando o Senhor permitir, que o assentar à mesa fala de aliança. Não se assenta na tua mesa quem não tem aliança com você. E quando nós assentamos à mesa com o Senhor, é porque nós temos aliança com Ele. O ímpio não vai sentar, por quê? Porque ele vai sentar, vai ser para a morte. E vamos ler aqui João 4,17 para encerrarmos hoje essa ministração e essa base tão elementar
do edifício espiritual que está sendo construído sobre o Senhor Jesus e através das nossas vidas esse ano. João 4,17, eu acho que eu anotei errado, não é 4, é 13, do 4 ao 17, perdão. Vamos lá. Ora, não, João 4, 13 do 4, isso. Levantou-se da ceia. Está falando aqui, João está relatando o que aconteceu nessa noite em que Cristo foi traído, tá? João terminou de relatar e ato contínuo, ele, vai relatar agora o que veio na sequência. Ele levantou-se da ceia, tirou as vestes, a túnica, aquela túnica externa, ficou só com a túnica interna, porque assim, os servos, aqueles que eram simples, não tinham capas, não tinham aquelas túnicas, elas só tinham aquela roupa mais simples, aquela mais básica, que era a vestimenta de um servo. Jesus estava com o seu manto, com a sua túnica externa, e ele tirou, se despiu, se descingiu dela, e tomando uma toalha, amarrou a toalha aqui, cingiu-se com a toalha, colocou aqui seu abdômen, na sua cintura, e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. É exagerado demais, Vai do 8 a 80, de 0 a 100 em 2 segundos, Esse é o Pedrão. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos o próximo para ver? Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém. Vamos até aqui, já dá para a gente entender aqui todo o contexto. Então, depois de ter ceado, não acabou por ali. Jesus quis mostrar que tinha parte com eles. E nada melhor para mostrar isso do que lavar os pés. Você lavou já os pés de uma pessoa? Se eu pedir para você tirar o seu sapato aí, que eu vou lavar os seus pés agora, como é que tá? Você vai ficar confortável? Eu descer daqui, Não. Ou então, Jesus estava lá entre eles, pôs a bacia lá, vem cá. Aí você tira o seu pé, Geralmente quem usa sapato, mesmo com meia, com talco, tem chulé, Sim ou não? Quem não tem chulé é uma bênção dos céus, olha. É uma frieira, A gente já dá até um negócio. Agora imagina Jesus com seus discípulos, tirou a túnica. Ele acabou de falar: olha, esse é meu pão. Esse aqui é o meu sangue, esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue. Fazei isso toda vez que vocês comerem e beberem em memória de mim. Eles comeram, beberam, renovaram ali, firmaram a aliança com Cristo. Mas o Senhor falou: agora eu vou lavar o pé de vocês. Eu vou me agachar, eu vou me ajoelhar, eu vou me dobrar e vou lavar os pés de vocês. Ele estava querendo nos deixar o exemplo. O partir do pão
está interligado com o lavar os pés. O partir do pão, ele está diretamente relacionado a esse gesto. E não é apenas o gesto simbólico. Não é apenas ir lá e ajoelhar e lavar o pé do seu irmão, porque senão toda ceia a gente também teria isso aqui, traria um monte de bacia e um começa a lavar o pé do outro. Aí como o evangélico gosta, né, de deixar as coisas mais bonitas, né, ia ter bacias de ouro, com águas com perfumadas, com toalhas bordadas, é igual o pessoal faz, né, tem lugar que serve a ceia, né, com taças de ouro. Será que é isso que é a excelência do partir o pão? É partir o pão com o melhor trigo e tomar o cálice em taças de ouro ou de cristais? Será que essa é a excelência do partir do pão? Se for num copo de plástico, mas com um coração comprometido, um coração quebrantado, olhando para aquele pão e para aquele cálice, vendo Jesus ali na cruz, morrendo por ele, falando: Senhor, a tua morte não foi em vão, eu estou aqui. Eu estou aqui, antes eu estava morto, eu estava destinado ao inferno, mas eu estou aqui, o teu sacrifício não foi em vão, e não vai ser em vão. Eu estou aqui, a minha família está aqui, e eu trarei muitos outros para nós estarmos juntos. O teu sacrifício não foi em vão. Esse é o verdadeiro significado do partir do pão. E lavar os pés fala de nós termos agora comunhão entre si, porque Jesus falou: eu faço isso para vos deixar o exemplo. Agora você não vai entender, mas depois vocês vão me entender. Porque ele falou: aquele que quer ser o maior, sirva a todos, lave o pé de todos. Não nessa passagem, mas essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência, é servir. Nós viremos para a ceia na próxima semana. E vamos nos examinarmos, vamos autoexaminar. Vamos ver se está tudo bem, se estamos discernindo. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que aquele que se deita com uma prostituta, se faz um com ela. Sim ou não? Porque o homem recebe a sua esposa e ele se torna uma só carne. E Paulo fala, esse é um princípio. Quando dois se unem, eles se tornam uma só carne. Mas se alguém se deita com uma prostituta, ele se faz um com ela. E como que você vai ser um com Cristo através do comer, do partir do pão, se você é um com a prostituta, por exemplo? Alguma coisa não está certo. Então, esse autoexame é o discernir o que você está fazendo. E é sobre isso, esse fundamento é algo que cada um vai ter que se examinar. Porque Paulo mesmo já diz, examine-se o homem a si mesmo, examine o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Conforme nós temos aprendido aqui, não é examinar e deixar de comer. Que benefício teria esse exame se fosse simplesmente para dizer, eu examinei e vi que eu não sou digno, e já que eu não sou digno, eu não vou beber. É para que haja uma mudança, é para que haja uma transformação,
é para que seja entrado agora com aliança com Deus, através do arrependimento, através do pedido de perdão, é para que você veja e fale: Senhor, verdadeiramente eu não estou discernindo, mas eu me arrependo, eu mudo as minhas atitudes, e agora, Senhor, eu entro em aliança contigo, lembrando que o teu sangue, ele não cobre, mas ele apaga o meu pecado, e a partir de hoje, Senhor, eu mudo a minha trajetória, porque o teu sangue vem apagando o meu pecado e fazendo de mim uma nova criatura. E é isso que nós vamos viver aqui como igreja. Aleluia, glória a Deus. E sobre a oração eu falei. Na última semana o Senhor me levou a falar também, e hoje eu falarei, mas com muita mansidão e suavidade. O injusto não vai permanecer no meio dos justos. O Senhor, Ele é o dono da seara. E se a gente for tirar o joio do meio do trigo, a gente não consegue. A gente tira o joio e o trigo junto. Mas o dono da seara, no dia da colheita, é Ele que faz a separação. E fala que o joio ele junta e lança no fogo. Esse é o destino. O joio é o injusto, aquele que se assenta para comer, mas no coração está em trair, por causa de 30 moedas de prata. Por que eu falo isso? Para que você seja alertado, que você precisa arrepender-se e mudar de vida. As bases do Evangelho são bases de arrependimento. Hoje dizem que a base do Evangelho de Cristo é o amor. Mas Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A chegada do reino de Deus implica em arrependimento. Jesus não começou a pregar dizendo assim: alegrai-vos, porque o reino chegou a vós através do amor de Deus. Não. João 3,16, que é o texto de ouro, o texto áureo da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, está falando do amor, que deu o seu Filho unigênito, o único que foi gerado dele, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim ou não? Mas fala que aquele que não crê já está em condenação. Então, o crer está embutida a atitude do arrependimento, de mudança. Então eu quero agora pedir que vocês coloquem em pé, nós vamos orar a respeito disso. Eu sei, queridos, que essa mensagem, ela nos faz refletir muito. E esse ano vai ser um ano de muita frutificação. Sim, vai ser um ano de muita frutificação. Ontem nós ouvimos uma palavra profética que haverá muita frutificação. Haverá uma chuva abundante e, conforme Tiago diz, a chuva vai trazer os seus frutos. E a chuva é o Espírito Santo que já está sobre nós. A nuvem que está sobre nós, é dela que vem a chuva. E a chuva vem trazendo o refrigério e vem fazendo a terra seca ser produtiva. E o Senhor diz que haverá uma abundante chuva. Nos dias de Elias, os céus se enegreceram e começou a chover. E aqui neste lugar também, uma chuva nova, fresca da parte do Senhor virá sobre nós nesse ano de 2025 e trazendo uma grande colheita. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que através da sua vida,
transformada, remida pelo Senhor, você vai ser um canal de alcançar muitas vidas. Mas em primeiro lugar, nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui nesta manhã. E eu quero orar junto com você. Coloque a mão no teu coração. E quando eu estiver orando, vai fazendo a tua oração com o Senhor. Eu vou apenas orar e interceder para que você consiga abrir o teu coração diante do Senhor. Se você não puder elevar a tua voz, porque às vezes vergonha de confessar ao Senhor aquilo que você tem vivido, mas na tua mente ore ao Senhor, de todo o teu coração, fale daquilo que você, examinando o teu coração, tem visto que não está correto, que não está certo. Ah, Senhor, nesta manhã nós fomos, Senhor, aqui alertados, nós fomos, Senhor, relembrados acerca desse fundamento tão, Senhor, importante que é, Pai, o partir do pão, que faz, Senhor, referência à ceia, que faz referência, Senhor, ao teu corpo, o seu sangue, Senhor Jesus, que nos trouxe vida. E nós precisamos examinar para saber se nós estamos bebendo e comendo dignamente. Ah, Senhor, porque não queremos ficar fracos, nem doentes, nem queremos morrer, Senhor. E aqui está a tua igreja, aqui, Senhor, está os teus filhos, que foram comprados e remidos por esse sangue carmesim. Por isso, nesta hora agora, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Eu coloco o meu coração, Senhor. Muitas vezes, Senhor, há pensamentos na minha mente, há desejos na minha mente, Senhor, que eles não procedem de Ti. Mas, Senhor, eu quero me arrepender e colocar, Senhor, diante de Ti o meu coração, para ele ser, ó Pai, limpo, para ele ser, ó Pai, lavado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, nos ensina que aquele que, Senhor, está santo, santifique-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que está sujo lá no pecado, aquele que está sujo lá no mundo, ele vai se sujar mais ainda. Mas nós queremos, Senhor, caminhar em santificação, porque a Tua palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a discernir, ó Pai, o Teu corpo e o Teu sangue. Que a igreja, fonte de alívio, seja uma igreja vitoriosa. Ah, Senhor, que não venha permitir ter os costumes deste mundo, Pai, ter as doutrinas dos nicolaítas, de Balaão, dos saduceus, dos fariseus, de Jezabel, mas que nós sigamos a doutrina dos apóstolos. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, vem agora, Pai, com o Teu poder sobre a vida de cada um. Toca agora, Pai, segundo o arrependimento de cada coração. Em o nome de Jesus eu oro, em o nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor, agradeça ao Senhor. Ele é quem está fazendo tudo isso. Isso tudo provém dEle. É Ele quem está nos movendo para este novo tempo, aonde Ele quer nos usar de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou aqui, como nosso pai, nosso apóstolo está aqui, eu gostaria de receber a bênção apostólica aí do nosso pai. Então faça assim com as suas mãos, para você receber essa bênção apostólica, porque é assim que o Senhor nos ensinou. E eu tenho certeza que a tua semana será de bênção. Glória a Deus. Toda vez que a gente vai ministrar a bênção apostólica, é um tempo onde que as pessoas já estão cansadas, elas não vê a hora de falar amém para sair correndo, né? Para ir embora para casa, principalmente numa manhã tão calorosa assim, não vê a hora de ir lá para fora para tomar um ar, e às vezes ela perde a última coisa. Eu tenho tanto testemunho de que na hora da bênção apostólica a gente liberou uma palavra, e na semana seguinte a pessoa falou: olha, aquilo lá que você falou na oração final, aconteceu, foi comigo. Então eu quero que você preste atenção nisso que eu vou liberar agora. Esta semana, você que está aqui nessa igreja, você sabe que eu sou acostumado, o Espírito Santo sempre toca a gente para te dar uma palavra, para te dar um guia da semana. Semana vai acontecer isso, semana vai ser aquilo, essa semana alguém aqui vai receber alguma coisa, não é assim sempre? Alguma coisa Deus fala.
Mas o que Deus está falando no meu coração hoje essa semana, o Espírito Santo vai livrar pessoas daqui de morte. Presta atenção. A mensagem começou antes, dando a notícia de um suicídio. Orando por alguém que eu não conheço, mas que, como muitas milhares de pessoas estão passando por isso, vontade de não estar mais aqui. Eu já passei por isso, eu sei o que é. Essa semana o padre Fábio de Mello passou por isso, há uns 15 dias atrás. Foi publicado aí, ele publicou para todo mundo no show, que nas últimas 2 semanas tudo que ele pensou era morrer. Eu não estou falando porque foi público, então não estou aqui fofocando da vida dos outros. Só que a palavra do Senhor disse hoje para nós algo muito sério. Joga o versículo aí, 1 Coríntios 11. Se eu não me engano é o 29. Na minha versão que eu estava lendo ali, eu acho que era a nova atualizada. Eu não lembro se era a nova atualizada ou corrigida. Ele diz assim, ó. Entre vós há muitos doentes, fracos. E ele não falou muitos que dormem, ele falou assim. E não poucos. Na versão que eu li. E não poucos que dormem. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que tem muita gente na igreja, porque essa palavra foi para a igreja. Ele não estava pregando no mundo isso daí. A carta de Coríntios não foi para os corintianos. Estava falando para a igreja. E ele disse para a igreja. Igreja, tem dentro da igreja, tem muitos que estão morrendo. Repito, não é no mundo. Não, há não poucos. Não poucos que dormem, é muita gente que está morrendo dentro da igreja. Por isso recebe essa bênção apostólica aí, em nome de Jesus. Declaro que essa semana será uma semana de vivificação. Será uma semana de vivificação. E o Senhor vai livrar pessoas da igreja da morte. Repito, não é morte de que estou com vontade de morrer porque eu perdi emprego, estou com vontade de morrer porque meu marido me deixou, estou com vontade de morrer porque não sei. Não. Morte de pessoas que estavam em pecado. E o pecado estava te levando para a morte. Essa semana vai ser uma semana de revivificação dos que estavam para morrer. E eu profetizo que não haverá mortes em nosso meio, porque a palavra vem para trazer vida, a palavra não vem para condenar pessoas para a morte. Jesus não veio aqui dizer, o Daniel não veio aqui hoje ministrar e dizer assim, ó, eu estou te avisando que você vai morrer. Deus não está falando isso. Deus, quando traz uma palavra como essa, Ele está dizendo, eu quero fazer viver. Por isso que eu estou anunciando para vocês isso, porque eu quero trazer. Paulo não escreveu essa carta para Coríntios dizendo, eu quero que a igreja morra. Paulo escreveu para livrar as pessoas da morte. Repito, essa semana será uma semana de revivificação. E se você vai reviver essa semana, significa que pecados vão ser deixados para trás. Vícios vão ser deixados para trás. Prostituição vai ser deixada para trás. Contendas domésticas vão ser deixadas para trás. Raiva dos outros vai ser deixado para trás. Rancor vai ser deixado para trás. Essa semana será a semana de reavivamento, revivificação. Os que estavam para morrer vão viver. O Espírito Santo vai te visitar e você vai abandonar os seus pecados instantaneamente. O abandono do pecado vai ser, mas Senhor, eu vi que esse pecado há 20 anos. Você vai abandonar instantaneamente. E eu te abençoo para essa semana de revivificação, no amor de Deus, na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. E só os que querem ou já estão vivos, sem pecado, dá o melhor amém que você puder aí para concordar com. Que Deus te abençoe.